ouvintes! Me chamo Isaberen, sou estudante do sexto semestre da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e integrante do GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Olá, ouvintes, muito prazer. Eu me chamo Kevin, sou do quinto semestre da Universidade Federal do Ceará e também integrante do G1. Olá, ouvintes! Sou a Mariana, também sou da UFC, do sétimo semestre de Medicina e integrante do G1. Hoje, eu e meus colegas iremos continuar o módulo de Diagnóstico em Oncologia, com um tema de tanta importância que é a patologia molecular. Temos o prazer de apresentar o Dr. Fábio Távora, um profissional com trajetória impressionante na área da medicina. Atualmente, ele é diretor médico associado do Laboratório Argos, aqui em Fortaleza, e patologista no Hospital de Messejana de Coração e Pulmão, além de professor da pós-graduação de patologia na UFC. Sua formação acadêmica inclui graduação em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência em patologia pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, especializações em patologia torácica e urológica em instituições de prestígio, como o Instituto de Patologia das Forças Armadas e o Johns Hopkins Hospital, ambos nos Estados Unidos. Além disso, a dedicação do Dr. Fábio à pesquisa é evidente no seu doutorado em patologia pela Escola Paulista de Medicina, FESP, e no pós-doutorado, realizado lá na Universidade de Brown. Prepare-se para uma conversa enriquecedora com um dos grandes nomes aqui da patologia no Brasil. O senhor quer acrescentar alguma coisa, doutor? Não, muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. A UFC, como eu disse para vocês antes, é minha alma mater, né, formada na UFC, e tenho uma paixão por essa universidade, que realmente formam grandes profissionais e colegas, e vocês serão o futuro delas. Doutor, muito obrigada por aceitar o convite. Agora vamos entrar mesmo nas perguntas. Sabemos que a patologia desempenha um papel essencial ao diagnóstico, principalmente ao oncológico, mas é de muito conhecimento da população em geral e até mesmo de alguns profissionais de saúde. Você poderia explicar melhor o que é a patologia? Claro, é um prazer. A patologia é confusa porque a patologia é um termo bem geral, quer dizer doença, né, mas ao mesmo tempo é uma área de estudo, é uma área de conhecimento, tanto da medicina, como também das outras profissões, como biologia, biotecnologia, biomedicina. Mas, na verdade, no nosso caso aqui, nessa conversa, a patologia é uma especialidade médica e é responsável pelo diagnóstico anatomopatológico, citológico e também de necrópsia. Hoje em dia, a gente incorporou a patologia molecular como uma das nossas subespecialidades e aí a gente faz essa correlação entre a clínica, a imagem e a medicina. E para finalizar, é só para dizer que a patologia é a especialidade mais legal de todas, é a mais fascinante. Isso não é um viés só meu, a gente vê que quem faz patologia é muito feliz, e estudos realmente de epidemiologia dos médicos, de felicidade, de contentamento, os patologistas geralmente são os mais contentes em fazer medicina. Doutor, e quais são os elementos de um laudo histopatológico? Historicamente, a patologia, laudo é feita a macroscopia, que é a avaliação das peças cirúrgicas e biópsias, a microscopia e o diagnóstico final. Mas eu queria lembrar que o patologista não vê só a peça e a microscopia. A gente está o tempo todo fazendo correlações com médicos, clínicos e cirurgiões, e aí a gente faz essa correlação clínica com imagens, com a história do paciente e tenta dar o diagnóstico final. Então, o diagnóstico da patologia geralmente é o diagnóstico que a gente vê na microscopia, embora tenha lidando com uma partezinha pequena do paciente. Só para ter uma ideia, hoje nessa gravação são 9h10 da manhã. Eu já conversei com o médico nuclear para saber de um exame de um PET de paciente. Já conversei com o cirurgião torácico para avaliar os linfonodos no paciente com câncer de pulmão. Já conversei com uma paciente de câncer de pulmão muito jovem para avaliar que método molecular a gente faria a testagem do tumor dela. Já foi na macroscopia, veio uma vesícula biliar que veio como colecistite, na verdade tem um tumor maligno na vesícula. Então, isso tudo a gente faz no dia a dia e é preciso realmente essa conversa com todas as áreas da medicina. Então, o patologista não é aquele cara que está escondido nos porões dos hospitais, fazendo necrópsia e antigamente fumando, né, que essa era a visão que a gente tinha do patologista, mas é uma pessoa que realmente está centralizada no diagnóstico em medicina. Doutor, uma das coisas que a gente vê com frequência, né, é que às vezes é muito necessário a gente complementar um laudo com a imunohistoquímica. E a gente queria saber o que é esse exame, se o senhor podia explicar assim para a gente, de uma forma possível de entender, tanto para a população como para a gente da saúde, e quais são os principais tipos, né, de tumores em que esse exame é utilizado. Ótimo, boa pergunta. Na verdade, a imunossoquímica, embora a gente ache que seja um exame novo, ele é um exame meio antigo, né? Já da década de 70, usado em pesquisa e depois em diagnóstico. Para quem não vive a patologia quase toda, ela é baseada num corte histológico bem fininho, que a gente coloca numa lâmina de vidro, coloca lamínula, cora o tecido de várias cores possíveis, a gente adora cores diferentes,
E aí tenta dar o diagnóstico baseado na arquitetura do tecido e nas alterações citológicas do tecido, das células, né? A imunohistoquímica veio complementar isso porque ela consegue avaliar a expressão proteica a nível celular, ou seja, se eu faço um marcador para PDL1 em célula tumoral, eu consigo ver que células estão marcando PDL1 forte ou fraco, e pode ser células tumorais ou células imunes, e aí dar ao clínico, ao oncologista, essa ferramenta, essa informação que ele vai usar para tratar o paciente. Então, a imunossoquímica é uma reação simples, para quem faz medicina sabe que é de antígeno e anticorpo, ela é muito específica, e ao mesmo tempo ela consegue ver proteína. Então, a gente vai falar depois de biologia molecular, o dogma central da biologia é, né, DNA, RNA, proteína. A patologia consegue, nesses três instâncias, avaliar DNA através de mutações, avaliar RNA mensageiro através de expressão gênica, e na imunohistoquímica a gente avalia a expressão proteica dos tumores e não tumores. Então a gente consegue subidentificar neoplasias, identificar marcadores prognósticos preditivos. Alguns exemplos incluem, por exemplo, o carcinoma de pulmão. O mais comum é o adenocarcinoma, mas às vezes no tecido a gente não consegue ver com adenocarcinoma. Então a gente precisa da imunohistoquímica para saber se é um adeno ou se é um escamoso, por exemplo. Em câncer de mama, a expressão do HER2 é essencial para o diagnóstico e para a predição de terapia. E aí alguns marcadores como, por exemplo, PTEN, ATM, ALK, são marcadores proteicos que nos dão informação da molécula do DNA. Então, ou seja, se tiver uma expressão alta de ALK no câncer de pulmão, eu sei que tem uma translocação no DNA tumoral desse paciente. E por último, a gente não usa só imuno para tumores. A gente tem imunossoquímico para H. pylori, para treponema pálido, para leishmania e todos os agentes infecciosos que podem ser estudados a nível tecidual. Nossa, doutor, realmente é um uso que a gente nem imaginava, tem muita aplicação à patologia, é muito interessante. E o senhor tocou num tópico importante, que é a patologia molecular. Cada vez mais a gente da medicina está escutando esse termo, mas ainda é um pouco confuso entender o que ela é. Então, você poderia explicar o que é a patologia molecular, como é que ela difere da patologia tradicional, da imunohistoquímica e assim por diante? Excelente. É muito massa, né? Porque a patologia, ela evoluiu e quando eu comecei a fazer patologia, em 2007, me avisaram, me alertaram que a patologia ia se acabar. Então, na verdade, ela não se acabou. Hoje em dia, ela está muito mais importante no diagnóstico e no tratamento do câncer. E ela não só faz o diagnóstico inicial do paciente com câncer, mas também ela ajuda no segmento, na recorrência e na resposta à terapia. Então, hoje em dia, o nosso dia a dia do patologista, eu, por exemplo, participo toda semana de 3 ou 4 tumor boards, né, sessões clínicas de oncologia em diversas áreas, para discutir achados da patologia e como esses achados vão direcionar o tratamento. E aí, centralmente a isso, você tem a biologia molecular, que na verdade a gente consegue estudar DNA, RNA e proteína, como eu falei, através de vários métodos. Esses métodos são hoje em dia, bastante avançados de tecnologia. Então, quem gosta de tecnologia, de computação, de bioinformática, a patologia é onde você vai se encontrar. Então, a gente consegue fazer, por exemplo, avaliar sequências inteiras de DNA tumoral através ou de PCR, ou de PCR em tempo real, ou de NGS, que é um sequenciamento de próxima geração, ou através de um FISH, que é uma hibridização que a gente consegue abrir o DNA tumoral, colocar moléculas que vão se complementar com aquele DNA tumoral, e através de fluorescência ou de um cromógeno, a gente consegue ver no microscópio que translocações, o que alterações genéticas tem naquele tumor. Então, acho que, ao contrário da patologia convencional, que se baseia na morfologia do tecido, né, a patologia molecular utiliza essas técnicas para identificar mutações, rearranjos genômicos, cromossomos, expressão de RNA e até metilação, que são fenômenos epigenéticos para identificar tumores e suas alterações que vão predizer terapia. Acho que isso é importante. A gente não faz patologia porque a informação está lá, mas porque aquela informação vai ser importante para ver prognóstico e terapia dos pacientes. E ainda nesse tópico de patologia molecular, quais são as vantagens do diagnóstico usando a patologia molecular? Você poderia citar alguns exemplos? Claro, claro. Assim, em alguns tumores, realmente a patologia molecular não tem ainda muita função. Eu posso dar um diagnóstico, por exemplo, como hoje de manhã, de um adenocarcinoma de vesícula biliar, e aí a gente não tem uma necessidade que vai predizer terapia desse tumor. Mas aí consegue, com a imunohistoquímica, saber se aquele tumor, por exemplo, tem uma estabilidade de microsatélites, que é aqueles enzimas de reparo do DNA, que vão dizer para o clínico que aquele paciente tem ou não resposta a uma imunoterapia, por exemplo. Então, alguns exemplos que a identificação de alterações moleculares é importantíssimo, por exemplo, é no câncer de pulmão.
câncer de pulmão talvez seja um dos mais avançados. Nos últimos 15 anos surgiram mais de 100 drogas-alvo que vão dar àqueles pacientes uma maior sobrevida com remédios, com drogas que são específicos para aquela alteração molecular. Então, por exemplo, mutações do EGFR, do exon 20, 19 e 21, esses pacientes têm uma resposta sensacional a terapias-alvo, anti-EGFR, como também no gene ALK, no gene ROS1, e aí vão guiando essas terapias de inibidores de tirosina quinase. Detectar, por exemplo, instabilidade em câncer de colo retal indica elegibilidade para imunoterapia. Rearranjos do gene NTRK, NTRK, e também podem indicar terapia específica. E para finalizar, porque eu poderia estar aqui falando horas sobre cada um dos tumores, cada uma das alterações genéticas, é importante lembrar que quando a gente sequencia um tumor, a gente está sequenciando também células normais, que são as células germinativas. Tem linfócitos no meio do tumor, tem células estromais, tem vasos. E tudo isso a gente consegue também sequenciar células do paciente que não são tumorais. E aí, quando a gente consegue ver uma frequência alélica muito grande de um gene específico, como o TP53, por exemplo, a gente pode indicar para o clínico que aquele paciente possivelmente tem também uma mutação germinativa, germline, né? Por exemplo, do BRCA1, BRCA2, e aí isso vai desencadear a investigação, tanto dele como da família, será muito importante para o tratamento desse paciente. Doutor Fábio, mudando um pouquinho de assunto, né? A gente tem visto muitas inovações na área da patologia, não só na área da patologia, mas na nossa sociedade de um modo geral, né? Com esse advento das tecnologias e principalmente com o uso da inteligência artificial, né? A gente vê muitas discussões sobre a influência, a importância dela, como é que ela se relaciona com o trabalho hoje em dia. E nesse sentido, né, eu queria que o senhor pudesse explicar como é que a inteligência artificial está sendo aliada ao trabalho do patologista e quais são um ponto de vista futuro, como é que ela pode vir a ajudar ainda no futuro. Perfeito. Kevin, a patologia é realmente fascinante, é legal por causa disso. A gente consegue aliar a história da medicina, os grandes nomes da patologia como Vichel, Rokitansky, Ramon e Carral, e ela evoluiu a ponto de estar na frente também da AI e da patologia genômica. Então, eu diria que o futuro da patologia hoje em dia é a mistura de imagens morfológicas com a genômica, DNA, RNA, e com a AI. Então, já existem vários algoritmos que conseguem detectar, por exemplo, o grau tumoral do câncer de próstata só olhando para o HE. Então, talvez a imagem da radiologia e da patologia são realmente as duas áreas mais importantes do desenvolvimento de AI. O que ela pode ajudar a gente? Ela pode ajudar a gente no que na literatura se chama de características que são identificáveis pelo humano, ou seja, coisas que eu não conhecia que era importante, como fibroblastos e câncer de pulmão. Ela pode pescar que isso é importante e me dizer para eu começar a procurar isso na patologia, mas também ela pode ver e identificar características que não são identificáveis pelo olho humano. Então, como a gente está falando antes da gravação, já existe algoritmo de câncer de pulmão que consegue, pela morfologia, ou seja, só olhando para a lâmina, consegue predizer com muita acurácia que aquele tumor vai ter uma mutação da GFR. E eu não sei, nunca saberei, com a potência e com a profundidade do AI, dessa informação. Então, eu acho que a AI vai vir a patologia, como veio a microscopia eletrônica, como veio a imunossoquímica, como veio a biologia molecular, o Western blot, para nos auxiliar no diagnóstico e também nos trazer mais informações. E, por último, ela vai ser muito importante também na correção de laudos. Então, já existe protocolos de AI nos Estados Unidos, que não chegaram no Brasil ainda. A AI lê a macroscopia, ela lê a microscopia, e antes de eu liberar o caso, ela vai me dizer: Fábio, está faltando esse elemento no laudo, você esqueceu. E baseado na macroscopia, esse tumor de 3 centímetros é, na verdade, um T2, não é um T1, como você colocou. Então, ela vai estar nos corrigindo, nos retroalimentando, para dar diagnósticos cada vez mais acurados e importantes. Nossa, doutor Fábio, esse debate realmente é muito interessante. Mostra que ela está aqui, né, a AI, para aliar o trabalho do médico, para ser mais uma ferramenta de auxílio. Então, é algo fenomenal. Nessa mesma perspectiva, também ficam falando bastante que talvez no momento próximo mesmo, a gente não use mais os microscópios para dar o diagnóstico de patologia, mas sim uma lâmina patologia digital. Como é que o senhor vê isso? Realmente vai facilitar o diagnóstico? Qual é a sua opinião nesse E aspecto? na patologia digital, realmente veio para ficar. A gente chegou atrasado, a radiologia ela já é digital já há alguns anos, né? Mas a patologia digital, acho que desde a pandemia, já existem vários hardwares, ou seja, scanners de lâminas no mercado, que a gente pode escanear as lâminas,
E aí, quando você tem a lâmina escaneada, não mais a lâmina em vidro, você não só transforma essa lâmina em bits e bytes, que poderão ser lidos por algoritmos de AI, mas a gente pode compartilhar essa lâmina de forma muito, muito fácil com o patologista do mundo todo. Então, hoje em dia eu trabalho com a patologia digital em mais ou menos um terço da minha rotina, eu já não vejo mais no microscópio, já vejo no computador, e aí eu consigo circular áreas tumorais, mandar para um colega dos Estados Unidos para ver o que ele acha. Eu consigo quantificar o número de células. Eu não estou mais contando, por exemplo, KM7, que é um imunohistoquímico para identificar o número de células que estão em mitose, ou seja, vai nos dizer o quanto proliferativo aquele tumor está. Eu já não conto mais com o meu olho. Eu circulo a área tumoral, que é o hotspot, o algoritmo da patologia digital, muito simples, vai me dizer quantas células tumorais estão presentes naquele quadradinho e quantas são positivas para KM7. Então, realmente a patologia digital, ela veio não só digitalizar a imagem para eu poder olhar no computador, mas também trazer informações a mais que vão facilitar o diagnóstico. Doutor, uma dúvida que eu tenho. A gente fala muito, por exemplo, você estava falando de radiologia, a gente costuma falar muito que a ultrassonografia, por exemplo, é muito operador dependente. Então, os achados ali vão depender muito do profissional que está fazendo aquele exame. Na patologia, funciona da mesma forma, os achados são bem dependentes do profissional que está realizando, e se sim, como essas novas tecnologias podem auxiliar para minimizar os erros nos diagnósticos? Excelente pergunta, Isa. A gente trabalha muito com qualidade, né, controle de qualidade em patologia, e realmente a patologia, como é uma ciência assertiva, mas ao mesmo tempo abstrata, ela não é objetiva, ela é subjetiva a interpretação dos laudos. A gente tem uma variabilidade intra-observador e interobservador ainda muito grande. Para alguns diagnósticos isso não existe. Assim, você vê um apendicite, por exemplo, ou uma gastrite por H. pylori, eu diria que essa variabilidade é muito baixa, ou seja, a nossa concordância é muito alta. Para alguns outros tumores mais raros ou achados que são muito, muito pequenos ou muito sutis na biópsia, essa variabilidade aumenta. E aí esses algoritmos vão nos ajudar bastante a tentar melhorar essa fiabilidade do laudo. E aí aí tem a parte que o patologista é um médico que se torna mais importante. Se eu estou vendo uma biópsia gástrica e não sei nada do paciente, diferente quando eu tenho uma biópsia gástrica, eu sei que o paciente está investigando uma anemia falciforme com deficiência de B12. Ou se o paciente tinha uma úlcera gástrica e cicatrizou, mas a úlcera, por exemplo, ela pode ser perfurada e pode ser neoplásica. Ou se o paciente tem um HIV e pode ser que seja uma leishmaniose gástrica ou até algum outro tipo de patologia infecciosa. Então, a correlação de imagens, história clínica e da morfologia da patologia realmente ela ajuda bastante em diminuir esses erros diagnósticos. Muito interessante mesmo. E, doutor, voltando para um tópico que o senhor citou mais cedo, seria justamente para deixar bem claro qual é a diferença do estudo do DNA somático e germinativo, como ele é feito e quais técnicas moleculares, muitas vezes, seria utilizado para esse diagnóstico. Perfeito. A gente trabalha com neoplasia, principalmente na patologia. E quando a gente está falando em DNA somático, a gente está falando de DNA de células não germinativas, células que não são espermatozoides ou óvulos. Mas na patologia tumoral, a gente está falando, na verdade, do DNA do tumor. Então, quando eu faço um estudo de DNA somático, por exemplo, hoje eu vou correr 5 amostras de câncer de pulmão através do NGS para identificar mutações desses pacientes, eu estou tentando enriquecer aquela área que eu vou sequenciar com núcleos tumorais em relação a núcleos não tumorais, e a partir daí sequenciar o DNA do tumor. Já o DNA germinativo é um material genético presente nas células reprodutivas, né, espermatozoides e óvulos, mas que vão estar presentes também no mesmo DNA em todas as células do corpo não tumorais. Então, na verdade, a gente pensa no tumor, é uma analogia muito legal, no tumor como uma doença monoclonal, mas, na verdade, a gente é monoclonal e o tumor é policlonal. Ele tem várias mutações, cromossomos aberrantes, translocações, assim, aumento do número de cópias de genes, tudo isso pode ser identificado nesses tumores. As síndromes genéticas germinativas, as síndromes de tumores germinativos, que têm característica germinativa, quando a gente consegue identificar isso, é muito importante, porque vai, por exemplo, desencadear aqueles estudos de síndrome, por exemplo, de Li-Fraumeni ou de Lynch, que é importante para não só para fazer screening desses pacientes de outros tumores, mas também que os familiares, filhos e parentes diretos desses pacientes vão ser também investigados. Então, para resumir, somático, tumor, germinativo, todas as células do corpo, e aí a gente consegue separar. Por fim, eu queria só introduzir um assunto que é muito novo,
e a gente está vivendo muito com isso, que é a biópsia líquida. Então, com as novas tecnologias de NGS e com as capacidades de profundidade de identificar nanogramas de DNA e sequenciar milhares de genes, hoje em dia é possível eu conseguir identificar no sangue do paciente, ou em líquor, ou em derrame pleural, ou em lavado bronco, pequenas quantidades ou de DNA circulante não livre de células, que é sfDNA, ou até de células tumorais circulantes. O tumor começa a mandar para o sangue células tumorais circulantes, identificar a sequência gênica dessas células tumorais. Então, a biópsia líquida, eu acho que vai vir para revolucionar a patologia e a medicina. Eu vou conseguir identificar com o exame de sangue se aquele tumor do pulmão, sem biopsiar o pulmão, tem aquela alteração genética que vai predizer a terapia. Doutor, o senhor tocou num tópico que é fenomenal, né? A gente adora esse tópico, a gente fica muito curioso sobre esse aspecto. E a gente queria saber mais se ele está ainda muito no campo da pesquisa ou já tem alguma premissa para ele chegar na nossa prática clínica. E também a questão de quais seriam as aplicações dele. Seria rastreamento, seria diagnóstico, seria só mesmo você ver evoluir a doença do paciente? Como é que é isso? Perfeito. Então, assim, falando de biomarcadores, são marcadores, de novo, repetindo, DNA, RNA e proteína, a gente tem biomarcadores preditivos de resposta à terapia, tem prognósticos, que aí você vai dizer se o paciente vai ou não viver mais ou menos, ou como é agressivo ou não agressivo, mas aí com a biópsia líquida, eu acho que a gente vai ter dois novos biomarcadores. O de acompanhamento do paciente, ou seja, vou dar um exemplo, paciente com câncer de pulmão que tem uma mutação do gene EGFR. Ele vai fazer uma terapia anti-EGFR, que é uma terapia oral, com resposta espetacular, mas infelizmente, após 1, 2, 3 anos, esses pacientes recorrem quase todos. Então, essa não é uma terapia que ela cura o paciente. Mas a gente vai poder estar acompanhando esse paciente com biópsia líquida para não só saber se tem ou não EGFR mutado naquele tumor circulando, mas verificar a frequência alélica daquele tumor, ou seja, se está aumentando esse clone tumoral EGFR mutado, ou até se esses pacientes vão estar com uma mutação nova ou que não foi identificada no começo. Então, como é que um tumor evolui? As células que estão respondendo à terapia, elas morrem por apoptose, por algum outro mecanismo, mas outros clones tumorais, por exemplo, com mutação de TP53, ele vai estar aumentando. Então, talvez com biópsia líquida consiga acompanhar esses pacientes e, de forma muito precoce, identificar pacientes para fazer novas terapias. E, por último, o rastreamento. Hoje em dia, o rastreamento de câncer de pulmão, eu falo muito de câncer de pulmão porque é a minha área de especialização, o rastreamento de câncer de pulmão é feito por tomografia com baixa dose. Então, pacientes fumantes ou com história familiar muito forte tem que fazer uma tomografia a cada ano ou a cada 2 anos. Com a biópsia líquida, eu acho que esse rastreamento vai ser feito pelo sangue, não mais por tomografia, que tem uma radiação, mesmo sendo baixa dose, e a gente vai poder fazer isso de forma populacional muito maior. Então, a biópsia líquida não é só de pesquisa, ela já tem várias aplicações aprovadas pelo FDA americano, e no Brasil já tem alguns laboratórios que fazem esse tipo de estudo para câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de ovário, e pode ajudar esses pacientes a fazer esse segmento. A gente toma a decisão de fazer ou não biópsia tecidual ou biópsia líquida nas nossas sessões clínicas. E, de novo, a prática do patologista é semanalmente estar reunido com oncologistas, cirurgiões, radioterapeutas, radiologistas, para tomar essas decisões junto com eles. Doutor, o senhor acredita que a biópsia líquida irá substituir a biópsia tradicional ou realmente será só um a mais para auxiliar? É uma pergunta de $1 milhão, né? Eu acho que sim, no futuro vai existir muito das biópsias tradicionais. Eu não vejo mais necessidade, por exemplo, de um paciente com câncer de pulmão com metástase cerebral fazer a biópsia do cérebro, se eu puder identificar aquele DNA no sangue. Então, assim, é um procedimento muito invasivo, perigoso para o paciente. Isso vai ser logo? Eu acho que não, vai demorar muitos anos ainda, mas acredito que essa mistura de imagem, genômica, AI e tecnologia avançada de detecção de proteínas vai realmente mudar a patologia. Talvez eu não tenha mais microscópio, talvez eu não tenha mais processamento com formol, com aquela coisa antiga, mas eu acho que não vai substituir, vai só mudar a nossa prática e eu estou empolgado com isso, não estou com medo não. Última coisa, você poderia falar um pouco brevemente de como é que era ser patologista há 15 anos e agora? Sim, na verdade é uma especialidade que no seu teor principal, que é ver lâmina, mudou muito pouco. Eu posso falar um pouquinho da minha jornada. Eu fazia patologia acadêmica, eu fazia muita pesquisa em câncer de próstata no começo, depois câncer de pulmão, então eu estava muito na bancada, fazendo imunossoquímica de forma manual,
e fazia o Western blot, corria aquele gel de Western blot também de forma manual. Hoje em dia não se faz mais isso de forma muito frequente. Então, hoje em dia, a imunossoquímica é toda automatizada. A gente faz muito mais detecção de proteína por imunossoquímica do que por Western blot. Como eu falei, eu consigo ver hoje em dia dar diagnóstico de patologia no computador, com lâminas escaneadas. Eu consigo circular essas áreas e compartilhar com colegas e ver quantificação tumoral, por exemplo, através da patologia digital. Eu sou um apaixonado por necrópsia, pela ciência da necrópsia. Eu fiz também muito patologia cardíaca, com as mortes súbitas de jovens. Hoje em dia eu não faço mais, mas a necrópsia é uma atividade da patologia que não mudou, embora hoje em dia existe métodos de necrópsia minimamente invasiva, molecular e por imagem que ajudam muito na patologia, não só clínica, mas também forense, né, da medicina legal. E por último, eu acho que mudou essa prática de eu estar não só no laboratório vendo os lâminas, mas também de estar em contato com pacientes para explicar os achados do lado da patologia, mas também em contato com os nossos colegas médicos de outras especialidades. Então, infelizmente no Ceará não tem nem muitos hospitais que tenham tudo no mesmo hospital, e a gente acaba fazendo patologia e medicina de modo geral por WhatsApp, né, os grupos de WhatsApp de médicos, mas eu estou muito mais, maior parte do meu tempo em contato com os colegas, isso no caso, do que realmente no microscópio vendo lâmina. Acho que isso mudou bastante. Doutor, foi excelente. Acredito que nós conseguimos aprender bastante coisa. E para finalizar, eu queria perguntar se o senhor gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes. Eu acho que o recado para os estudantes de medicina é que estamos vivendo em 2024 a área mais empolgante de estar fazendo patologia. E quem gosta de AI, imagens, tecnologia, bioinformática, medicina, oncologia, acho que a patologia é onde você vai se encontrar. Para o público em geral, eu acho que você conhece seu clínico, conhece seu cirurgião, conhece seu médico de família, e eu acho que você deveria também tentar conhecer o seu patologista, que eu acho importante ter essa informação de quem pode entrar em contato com ele, discutir os achados, e eu acho que a patologia vai estar mais presente nos consultórios também, de pacientes com ou sem câncer. E é isso, pessoal. Para tristeza aqui de todos, né? Estamos aqui chegando ao fim de mais um Geocache. Eu queria agradecer, muito obrigado para o Dr. Fábio, né, pela participação dele, pelo esclarecimento dele sobre esse tema que a gente vê de uma forma tão importante, né? Mas, infelizmente, tem poucas informações, tanto para a população e até para a gente que é da área da saúde, né? Muitas vezes a gente não é falado muito, apesar da enorme importância desse assunto. Então, é muito importante essa participação dele. E o senhor quer falar alguma coisa? Algum dos meus colegas? Não, só muito obrigado, é um prazer. Está ótimo, doutor Fábio. E é isso, galera. É sempre bom lembrar. Acompanhe a gente no Instagram, @geonliga, e compartilhe o Geoncast com seus amigos. Sigam também @arguspatologia no Instagram para acompanhar o trabalho do doutor Fábio. Obrigado, pessoal.